Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você já está aí, né? Louvado seja Deus pela sua vida, glória a Deus por mais um dia de vida, um dia menos de vida, né? E um dia mais próximo da vinda de Cristo. Deus está vindo, nós estamos indo, né? Se você estiver se preparando, glória a Deus. Você está no grupo da família de Deus. Se você não está, você vai ficar fora do caminho, né? O caminho é a palavra é Deus. Você vai estar fora da presença de Deus. Então, assim, que você possa se preparar, né? Sentir o amor de Deus aí onde quer que você está, os irmãos de outros estados, né? Que têm participado conosco aí, de outros países. Meu Deus, que bênção. Que pessoas, né, maravilhosas. Que Deus os abençoe grandemente aí pelo carinho, pelo afeto, né, que tem aí retribuído, tem compartilhado os vídeos. Isso é maravilhoso, né? Que Deus te abençoe aonde quer que você estiver, os irmãos de perto, os irmãos de longe, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? É um prazer tê-los aqui conosco. Você que não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, né? E Deus vai te honrar por isso também. Cada gesto, Deus não fica devendo nada para ninguém, né, irmão? Se nós investimos no reino, Deus investe em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Amados, aqui, olha, João capítulo 3, ainda, versículo, eu vou ler o versículo 18, né, 19, 20 e 21, diz assim, olha, quem crê nele, no Senhor Jesus, né, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, misericórdia, né? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o Filho único, né? Filho único de Deus. É a condenação, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a verdade veio ao mundo, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que a verdade, porque as suas obras eram más, e muitos ainda são, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, aborrece a verdade, não quer saber da verdade, né? E não vem para a luz, para a verdade, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitos, né, irmãos? Muitos escolhem o pecado, muitos escolhem a coisa errada, muitos escolhem ficar longe de Deus. E é fatal, né? É fatal. Então as pessoas dão muitas dicas, eu não estou preparado, né? Eu não quero sair dessa vida de mal, né? É terrível, irmãos, é terrível, irmãs. Uma vida miserável, uma vida solitária, uma vida pobre, né? Uma vida miserável espiritualmente. A pessoa não tem nada. E aí, às vezes a gente fala, olha, você acha que está ruim, pode piorar. Fala, vai piorar mais do que isso. Mas ela também nunca se preocupou em fazer alguma coisa na vida dela para mudar de vida. Né? Prefere ficar pedindo uma cesta básica, mendigando 1 quilo de comida para sobreviver, do que trabalhar dignamente, do que procurar emprego, do que ter uma vida digna, né? Quantos, né, irmãos? Né? A gente não pode generalizar, né? Muitos estão passando dificuldade por falta de uma oportunidade, muitos estão morando na rua por falta de uma oportunidade, né? Mas muitos também preferem o vício, preferem a miséria, né? Se acomoda numa situação ruim, de marasmo, do que ter uma vida digna, do que ter um trabalho, do que abandonar o erro, abandonar o vício, abandonar as coisas ruins, né? Muitos, né, irmãos? Olha, mas quem pratica a verdade vem para a luz, vem para a verdade, né? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, aleluia, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então aqui, olha, né? Olha, quem não crê já está condenado. Isto fala primeiro de certa condenação. Eles com certeza serão condenados nos julgamentos no grande dia da grande ceia, né?
Aí já tem uma mesa preparada para nós. A Bíblia diz que o Senhor já foi preparar lugar para nós. E Ele voltará outra vez para nos buscar. Ele não vai deixar nós aqui nesse mundo perverso. Tem uma saída para nós. Essa vitória, esse livramento é para você também, mas você tem que querer. O milagre é para todos, né? A oportunidade é para todos. Mas você tem que querer, você tem que querer participar desse milagre, né? O Senhor, ele falou assim, olha, o milagre existe, é real, mas você tem que querer estar aí no milagre, né? Olha, e aqui a palavra de Deus diz assim, olha, como se já estivesse condenados, quer dizer, vai ter uma grande mesa de uma grande ceia. E o Senhor, ele nos convida a participar dessa ceia. Ele te convida a um lugar de honra a sentar nessa mesa. Então, assim, que você queira sair dessa vida miserável, numa vida de engano, de uma vida de desprezo, de pobreza espiritual, de escassez, né? De solitário, né? De solidão, né? Porque se você não tem o Espírito Santo, você anda sozinho, né? Você anda sozinho por aí. Quando nós temos o Espírito Santo, ele preenche o vazio da nossa alma, do nosso coração, e a sensação que nós nunca mais estamos sozinhos. Mas se você não tem o Espírito Santo, você está sozinho. Você pode ir aonde você quiser. O filho pródigo andou para bem longe da presença do pai. Foi para bem longe da casa do pai. Aí tinha muitos amigos que ajudou, né, entre aspas, ajudou ele a gastar rápido a herança, e aí ele ficou sozinho. Ficou sozinho sem Deus, sem o pai e sem os amigos. Então, assim, aí ele caiu em si, viu que ele pecou, que ele errou contra o pai, falou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho mais. Então, assim, olha, aqui a palavra de Deus diz assim, ó, em segundo lugar, isso fala de uma condenação presente. A maldição já toma posse deles. A ira de Deus agora se aproxima. Em terceiro lugar, essa condenação é firmada em uma culpa anterior. Ninguém tropeça em montanha, né? Quando nós tropeçamos em pedras pequenas. Nós não tropeçamos em montanha. Montanha a gente vê, dá volta, né? Não tem como passar, você dá volta, né? Sai dela. Mas as pedrinhas, irmãos, do dia a dia, o nosso pecadinho, as nossas atitudes erradas, isso faz nós tropeçarmos, né? Nós patinarmos aí na presença do Senhor. Ele já está condenado, pois todos os seus pecados estão debaixo da lei. A obrigação da lei está em pleno vigor, poder e virtude contra ele, porque ele não está pela fé interessado no Evangelho. A maioria não querem, né, saber. Olha, a descrença pode ser verdadeiramente considerada a grande maldição do pecado, porque porque ela nos deixa com a culpa de todos os nossos pecados. Ela é um pecado contra a solução. Jesus tem a solução, né? Jesus tem a direção para nós. Jesus, ele faz as promessas de vitória, de bênção para nos alcançar. Mas só quem usufrui, irmão, é quem crê. Quem está incrédulo, quem não quer, quem endurece o coração, quem resiste ao Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz aqui que, olha, ela é um pecado contra a solução. É a única chance que nós temos de sermos salvos, é você deixar o Espírito Santo entrar na tua vida, ministrar no teu coração, te convencer que você é um pecador ou uma pecadora e que você precisa desse Deus, você precisa de um Salvador. E aqui diz assim, olha, a luz, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você dá para imaginar, irmão, o terror, né? A gravidade do assunto?
Olha, eles amaram, a luz veio ao mundo, a verdade veio ao mundo, quer dizer, existe uma verdade que vai sobressair de tudo, esse mundo de engano, de mentira que está aí fora. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você tem noção disso, a gravidade dessa escolha? Esse grupo de pessoas que preferem mais as trevas, você participa dele? Ou você participa daqueles que querem luz? Olha a gravidade, só de falar, né, irmãos? Preferem mais as trevas do que a luz, né? Então, assim, porque as suas obras eram más. Olha que terrível. Que coração obstinado, coração de víboras. O Senhor nos trata como raça de víboras, de cobras, serpentes. Nós éramos, né? Você que já aceitou Jesus, já saiu desse estágio de trevas e Deus nos transportou para uma maravilhosa luz. Louvado seja o nome santo do Senhor, que você já aceitou. Você que ainda vive em trevas, né? As pessoas que vivem nas trevas, né, irmãos, elas não sabem onde elas estão. Elas estão perdidas, como ovelhas perdidas, elas não acham o caminho. Elas estão aí se autodestruindo, né? E você que já aceitou, né, irmãos, você já enxerga pela fé da onde Deus te tirou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós queremos continuar, né, irmãos, enxergar essa luz, né? Que a gente não venha, que o inimigo não venha aí ter poder para cegar o nosso entendimento de novo, em nome de Jesus, né? Então aqui o Senhor ele diz assim, olha, o Evangelho é luz, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é verdade, e a luz revela, né? A verdade ela revela, é doce e alegra o coração. Conhecereis a verdade te libertará. João 8,32. Libertar do quê, pastor? De nós mesmos, do pecado, do erro, do engano, da destruição, da condenação, né? O Evangelho é luz na escuridão. Aleluia. Então, o Evangelho é luz, é a verdade na escuridão. Existe uma verdade que é a palavra de Deus. E essa sobressai sobre qualquer mentira, sobre qualquer trevas. Né? Então, que você possa entender, irmãos, que grave que é essa escolha. Só de falar, né? Olha, escolheram mais as trevas do que a luz. É terrível. Uma pessoa que vive em trevas vive numa depressão, vive derrotado, vive doente, não consegue romper, não consegue prosperar, não consegue ser curado. Então, assim, tudo que é de ruim tem nas trevas. Deus não está no território das trevas. Quem vive no território das trevas, né, irmãos, é o próprio inimigo, o próprio Satanás. E ele, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou acender uma vela para um santo, eu vou acender uma vela. Né? A Bíblia diz que o inimigo, ele não enxerga, né? Ele não enxerga, ele precisa de uma luz, e aí as pessoas oferecem essa vela ao próprio inimigo, né? Porque aqueles que são de Deus, irmãos, não precisa de vela, você acender vela. O Senhor é a nossa própria luz, Ele nos traz a direção certa, Ele ilumina o nosso entendimento. Então, assim, você não precisa acender vela para aqueles que são de Deus, né? Aí, quando as pessoas não são de Deus, elas acendem vela para o próprio inimigo, né? Então, assim, que você possa, né, olha, e o mundo sem ele seria um lugar de trevas. Então, Deus está na luz, né? Deus é luz, Deus é verdade. Então, assim, Deus quer te transportar do território da morte para o território da vida. Deus te oferece vida e vida com abundância. Que você possa querer a vida, porque através da vida, Deus te dá vida ainda nessa terra, acrescentar dias de vida,
o Senhor vai te trazer a vida eterna. Você tem direito à vida eterna com o Senhor, a viver na luz, né? O Senhor vai repreender todo choro, toda lágrima, né? O Senhor vai tirar toda a dor da nossa alma, do nosso espírito. Olha, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os pecadores que estavam ligados à luxúria amavam a sua ignorância e erros, pois os apoiava em seus pecados, em vez de amar as verdades de Cristo e o que os afastaria dos seus pecados. Deus quer que você se afaste do pecado, porque o pecado faz separação de você e Deus. Em pecado você jamais vai ver a Deus, jamais você vai experimentar que Deus é bom, jamais você vai sentir que Deus, ele tem poder para te perdoar, independente daquilo que você fez, independente da gravidade do assunto que você cometeu. O Senhor é poderoso sim para te perdoar, te limpar e te salvar de você mesmo, da tua crueldade, da tua ignorância, do teu pecado, e te trazer para a maravilhosa luz, né? Aleluia, né? Olha, a apostasia do homem começou pelo desejo do conhecimento proibido, né? Adão e Eva ali apostataram, viraram as costas para Deus quando eles desobedecem uma simples regra. Deus falou assim: olha, de todas as árvores você pode comer, só de uma você não pode experimentar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram ali, viraram as costas para Deus, ignoraram o que Deus falou, e a primeira coisa que eles perdem foi a glória de Deus, a presença de Deus. Eles estavam no lugar de honra, e eles estavam sendo honrados, guardados por Deus. Olha que terrível. E eles perdem a proteção de Deus. Eles começam a ver que eles estavam nus, né? Então, assim, irmãos, Deus tem trazido muitos ao lugar de honra. Deus tem me trazido ao lugar de honra. Deus tem te trazido, você que conhece a Deus, Deus tem te trazido no lugar de honra. Não perca, né? Zele por isso que Deus tem te dado. Zele, guarda o teu coração de se afastar desse Deus, né? Guarda o teu coração aí da luxúria, da apostasia, de você se afastar, de virar as costas, ignorar aquilo que Deus está falando. A primeira coisa que o inimigo vai roubar é a tua dignidade de novo. A primeira coisa que o inimigo vai roubar é a tua dignidade, o lugar de honra onde Deus tem te colocado. E ali era só para Adão e Eva cuidar do jardim, irmãos. Era o melhor lugar. Deus tinha colocado eles no melhor lugar. Deus tem te colocado você no melhor lugar. Fica quieto, né? Não fica se mexendo, não fica artimanho aí, armando arma forjada, porque nenhuma arma forjada contra um crente, contra uma serva de Deus vai prosperar. Então, não maquine o mal no seu coração, né? Guarde o teu coração da inveja, da maldade, né? Você ficar armando às escondidas, falando mal de igreja, falando mal dos servos do Senhor, falando mal, né? Artimanho, articulando aí, você sair. Se você sair, irmãos e irmãs, se você sair, o único que vai perder a dignidade é você. Se você sair da presença, se você sair da onde Deus tem te plantado, né? O único que vai perder a dignidade é você. A obra de Deus vai continuar com você em você, comigo ou sem mim, a obra de Deus vai continuar. E nós vamos perecer se a gente se afastar. Então, se você está articulando isso, você acha que você vai prejudicar a igreja, que você vai prejudicar a pessoa, que você vai fazer mal, né? Deus não vai permitir. Deus não vai. Quem vai perecer nessa decisão é você. Quem pereceu, quem perdeu tudo, irmãos, foi o filho pródigo. A obra continuou, o pai continuou onde ele estava, o pai continuou no lugar de honra, o pai continuou na casa, né? O irmão mais velho, mesmo murmurando, continuou na casa. Então, quer dizer, a obra vai continuar, com você ou sem você. Deus quer que você participe dessa honra. Deus quer que você participe dessa mesa de honra,
a mesa do Senhor, né? Tem a mesa do Senhor e a mesa dos ímpios, né? A mesa de Satanás. Então, assim, você que escolhe aonde você quer ficar. A mesa do Senhor tem luz e tem verdade. E a mesa do diabo tem mentira, tem vício, tem tudo quanto é coisa ruim. E pior, você não vence nessa mesa. Você nunca terá honra, você nunca será honrado. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que aquele, né, em João, capítulo 17, 13, se não me engano, fala assim, olha, que o nosso nome, aquele que se afasta de Deus, aquele que não confia no Senhor, será escrito na areia. Qualquer vento vai apagar. Qualquer vento vai apagar o teu nome da areia. E você vai ser esquecido sobre a terra. Olha que terrível, né? Então, assim, é melhor você ficar na presença. É melhor. Né? Deus tem o melhor. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela não traz dor. Aleluia, né? Para nós terminarmos aqui, ó. Os homens miseráveis amam a sua doença e escravidão e não serão libertos. Olha que terrível. Amam a doença e ser escravos do vício, da bebida, do adultério, da mentira, e não querem ser curados. Não querem deixar Deus curar a alma, né? Não querem ser libertos. Olha, suas obras eram más. A verdadeira razão pela qual os homens amam mais a escuridão do que a luz se dá pelo fato das suas obras serem más. Quer dizer, eles não querem sair do pecado. Eles não querem, eles preferem uma vida miserável, né, de pedinte, do que um servo, uma serva de Deus livre, curado e liberto e sarado pelo poder da palavra. Olha, a verdadeira razão, né? Olha, eles amam a escuridão porque pensam ser desculpa para suas más obras. Pensa que ninguém está vendo, pensa que eles não são, que eles não vão prestar conta dessas atitudes erradas. Odeio a luz, o evangelho de Cristo, porque rouba deles a opinião boa que tinha sobre si mesmo, se considerando boas pessoas, pessoas aí que ninguém manda nelas, né? Pessoas rebeldes, pessoas que ninguém manda nelas, mostrando-lhe o seu pecado e miséria. Seu caso é triste, porque estão convencidos de que não pode restaurar a sua miséria e pecado. Eles não haverão. A ignorância intencional está longe de ser uma desculpa. Quer dizer, Deus sabe quem é de Deus e quem não é. Então, assim, você não... Né, irmãos, olha, ela agravará ainda mais a condenação e destruirá almas no grande dia. Prestaremos conta no juízo, não pelo conhecimento que tivemos e não usamos, mas pelo conhecimento que poderíamos ter tido, pelo conhecimento contra o qual pecamos, contra o Espírito Santo de Deus. Então, você vai perder a única chance de salvação, é virar as costas para Deus e para o Espírito Santo. A única chance que você tem de se salvar é querer o Espírito Santo que te lave, te purifique, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Né? Você vai perder a única chance que Deus nos dá de salvação. E vai ser terrível, irmãos. Vai ser eterno o teu sofrimento. Olha aqui, olha. Aquele que faz o mal aborrece a luz e as suas obras sejam reprovadas. Olha, eles persistem, né? Em odiar a luz do Evangelho e a palavra. Eles viram as costas, eles não querem saber. Eles não querem saber quem é Deus, olha. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Tudo que ele faz, age com sinceridade, embora muitas vezes não consiga fazer o bem. Ele, ao menos, tenta honestamente. Né? Deus sabe a intenção do nosso coração. Ele tem os seus defeitos, mas se apega à sua integridade. Ele está pronto para receber a revelação divina, está disposto a conhecer a verdade e ter as suas obras manifestas. Um bom homem deseja que Cristo o prove. Aleluia. Ele anseia em saber a vontade de Deus e cumpri-la, embora seja contrária à sua própria vontade e interesses. Nossas obras passarão no teste quando a vontade de Deus estiver no governo dela.
Aleluia. E o seu objetivo for a glória de Deus, nós glorificarmos a Deus. Quando as nossas obras são feitas para a glória de Deus e por causa dele, e não para os homens, então teremos regozijo. Aleluia. Alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, em qual grupo de pessoas você está? Naquele que odeia a luz, odeia a palavra de Deus, endureceu o coração, e Deus falou assim, olha, não endureçais o vosso coração como os de Meribá, né? Você vai perecer, porque Ele é o dono da vitória, Ele é o dono da vida, e Deus tem vida para você. Ou você participa já daqueles que amam a luz, daqueles que estão se esforçando para acertar. Glória a Deus, como eu e você. Louvado seja Deus, amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, graças nós te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso. Senhor, abençoa a vida deste homem, Pai, unge o entendimento, unge o caráter, unge, Senhor, o espírito dessa pessoa, dessa mulher. Meu Deus, que eles sejam convencidos a querer sair das trevas. Oh, Pai, em nome de Jesus, que eles venham abandonar o erro, o pecado, o engano. Senhor, e desejam, Pai, experimentar algo maravilhoso, algo que nunca eles experimentaram, que é a Tua presença, que é ter paz, que eles não precisam beber, eles não precisam fumar, eles não precisam cheirar para ter paz, um momento de paz. Senhor, eles vão ter uma paz verdadeira. Pai, eles vão sair, Senhor, da ignorância. Eles vão sair do desprezo e vão ser honrados pelo Senhor, ó Deus, como igreja. Pai, em nome de Jesus, fortalece o espírito da tua igreja, Pai, que eles queiram continuar sendo honrados pelo Senhor. Age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus. Pai, traga o temor no coração da tua igreja, Pai. Ajude a tua igreja a permanecer fiel, Senhor. Ajude a tua igreja a permanecer em santidade, Senhor. Mas em nome de Jesus, repreende toda maldade, repreende toda dureza de coração, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, alcança os irmãos de perto, os irmãos de longe, reveste eles com a tua presença, Senhor, e abençoa em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.